de joelho, aqueles que puderem. Iniciarmos o nosso culto na presença do Senhor. Nosso Deus, nós clamamos pelo sangue de Jesus. Nós pedimos o perdão pelos nossos pecados. Restaura, Senhor, nossa comunhão com o Teu Santo Espírito. Ó Deus, e que a Tua glória possa encher este lugar. Possamos ser renovados pela Tua presença. Clamamos pelo sangue em nome de Jesus. Vem sentar. Senhor, quem me dá água quando estou sedento, todo o nosso coração.
glória da igreja. Todo nosso coração. Crianças, uma glorificação e uma pelos adolescentes. Nosso Deus, nós te glorificamos por mais um dia estarmos de pé na tua presença, porque hoje nós estamos aqui na casa do Senhor, por mais uma semana que se restou e que uma se inicia, em nome de Jesus, amém. Seu Deus, nós te glorificamos por mais um dia estarmos de pé na tua presença, Senhor, porque nosso Deus é um Deus maravilhoso, Deus que opera milagres em nosso meio. A nossa vitória, Senhor, está na batalha, está na oração, e a vitória virá, porque o Senhor é um Deus vitorioso, é aquele que é o comandante dos exércitos do Senhor. Senhor, nós te glorificamos por tudo, em nome de Jesus. Se você abrir seu coração, Deus, Ele vai agir no seu coração. Ele está agindo já. É no tempo dEle. É na hora dEle. Deus não te chamou para contar derrotas. Ele te chamou para ser mais que vencedor. Seu gigante se levanta para cair, pois o Deus varão de guerra vai lutar por ti. Ele está agindo no silêncio dele, as portas vão se abrir, é no tempo dele. Se você crer e confiar, Deus agirá. Ele está agindo no silêncio dele, as portas vão se abrir, é no tempo dele. Se você crer e confiar, Deus agirá.
Senhor resplandece, ó Jerusalém. Um dia nós vamos chegar nessa cidade, as ruas são de ouro. Nós estaremos com o nosso Salvador. Todo o nosso coração. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos colocar de pé em reverência à palavra do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 5. Evangelho de João, no capítulo 5. Verso 2. O texto bíblico nos diz assim: Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia
grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia depois do movimento da água sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Verso 13 diz assim: e o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus havia se retirado, e em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos poderão assentar, que o Senhor possa abençoar a sua palavra. Meus irmãos, nós estamos falando já há um certo tempo aqui nesta igreja, e as mensagens que nós recebemos da obra do Espírito acerca de vida profética, daquilo que é profético, os valores proféticos, para que possamos entender qual é a boa e agradável vontade do Senhor. A salvação é uma providência de Deus. A salvação é um recurso de Deus. É Deus que se faz propício ao homem. É Deus que se revela ao homem. Não é o homem por si só e pela sua própria condição, ele não consegue se achegar a Deus. Então Deus permite, ele se revela pelo seu Filho Jesus ao homem, para que o homem tenha uma oportunidade com ele. É o que estamos vendo aquilo que nós estamos aprendendo de mais novo sobre o culto. O culto. O texto lido nos traz um relato de uma das curas operadas pelo Senhor Jesus. O texto traz um momento em que Jesus, ele fala que Jesus subiu a Jerusalém para uma festa. Por que a expressão subiu a Jerusalém? Jerusalém está a 754 metros acima do nível do mar. Então, toda ida a Jerusalém pressupõe uma subida. Sair de Jerusalém significa descer. Portanto, justifica a expressão subiu a Jerusalém. Estava acontecendo uma festa, provavelmente a festa da Páscoa. Israel possui um calendário anual de festas e Jesus chega e ele vai a um tanque, a um poço de águas que existia ali em Jerusalém. Um tanque que em hebreu era chamado de Betesda. No entorno desse tanque reunia muitas pessoas enfermas. Para que eles reuniam, pastor? Porque eles reuniam em busca de uma bênção. A palavra Betesda significa casa de misericórdia. Jesus opera milagres na sua misericórdia sem a interferência do homem. Lá havia um paralítico. Por que a gente entende que é paralítico? A Bíblia não diz exatamente paralítico, a Bíblia diz que era um homem enfermo, mas Jesus, ao final da cura, disse a ele assim: levanta e toma a tua cama. Então, a presunção de ser ele um paralítico. O tanque ali é o limite do homem. Os alpendres eram os pontos que tinha no tanque
onde as pessoas se aglomeravam, eram portas, entradas para o tanque, onde as pessoas se aglomeravam, porque os enfermos ficavam ali, cegos, mancos. Por que eles ficavam? Eles não ficavam porque iam lá passear, e eles não ficavam porque gostavam. Lá era um local onde os incuráveis iam buscar uma possível cura. Aqueles que estavam desenganados pela ciência, a parca medicina da época, eles eram deixados ali para ver se, quando o anjo que descia de quando em vez agitasse a água, diz a Bíblia que quem pulasse primeiro sarava de qualquer enfermidade. Então eram enfermos com doenças que não tinham curas, buscando uma oportunidade de socorro para a enfermidade. E o texto bíblico diz assim: naqueles alpendres do tanque de Betesda jazia. O verbo jazer quer dizer sofrimento, deitado, imóvel. Você vai a um cemitério, você vê num túmulo, está lá escrito assim: aqui jaz fulano de tal. Jazer não remete a coisa agradável. Quando você está num jardim passeando, num bosque, se divertindo, você não está jazendo, não. Jazer pressupõe sofrimento. Então ali jazia enfermos, ressecados, mancos, cegos e outros que não tinha quem procurar. Então, um anjo vinha, agitava a água do tanque de Betesda. E o primeiro que pulasse ficava curado. De quanto em quanto tempo o anjo vinha, a Bíblia não relata. Era quando ele viesse. Pastor, era de mês em mês? Não sei. De ano em ano? Ficava ali. Porque não é Cronos, é Kairos. E era uma oportunidade. Quem pulava primeiro? Quem pulava primeiro? Imagina os irmãos que tinham uma fila, uma senha, né? Organizam, nada disso não. Ficava ali. O mais rápido, o mais ágil, não sei como, pulava. O paralítico, por conclusão, a Bíblia diz que ele tinha 38 anos que era paralítico. Estava enfermo, deitado numa cama, esperando um momento no hospital da misericórdia. Aquele tanque de Betesda era o hospital da misericórdia. Betesda é casa de misericórdia. E se é local de cura, era o hospital ali. Ninguém falou daquele homem para Jesus. Ele também não chamou por Jesus. 38 anos, deitado, imóvel. A esperança era pequenininha, quase nada. Depois de 38 anos imóvel numa cama, é certo que ele diz assim, eu vou morrer por aqui mesmo. Não passaram um prontuário dele para Jesus. Olha, tem esse enfermo aqui, ele se chama fulano de tal, nada disso. Eles sequer sabiam dele. Mas Jesus sabia a respeito dele com detalhes, como ele sabe a respeito de todos nós que estamos aqui, com detalhes. É bem possível que o seu sofrimento seja desconhecido de todos. É bem possível que a enfermidade ou o mal, ou o assunto espiritual que te cerca, te impede de muitas coisas. É bem possível
você tenha sido abandonado. Não foi o enfermo que foi até Jesus, mas foi Jesus que o encontrou. Interessante que as pessoas dizem assim: olha, desde o dia que eu achei Jesus, primeiro que Jesus nunca esteve perdido, né? Desde o dia que eu fui ao encontro de Jesus, não, isso não está certo não. Nós não achamos Jesus, Ele nos achou primeiro. Ele nos encontrou primeiro. O encontro do homem com Deus é uma providência de Deus. Deus permite que o céu se abaixe, os valores eternos cheguem até aqui. Deus escancara as portas e nós entramos. E Jesus diz assim: eu sou a porta. Jesus nos amou primeiro. Ele se doou primeiro em relação a nós. Ele é nosso irmão. Ele tem interesse. Ele pediu ao Pai: Pai, onde eu estiver, que estejam eles também. Ele é o herdeiro do céu. Jesus é o herdeiro do céu. Ele é o primogênito de Deus. E nós somos adotados. Por adoção, nós somos filhos também. Então nós somos irmãos dele. Se ele é herdeiro do céu, nós somos co-herdeiros. O céu é dele e nós nele temos o céu também. Meus irmãos, é a mesma genética, é o mesmo sangue. O sangue que está em Jesus, que foi vertido na cruz, é o mesmo que opera na igreja, o corpo de Cristo. É o Espírito Santo. Nós estamos aqui na casa da misericórdia. Só que a água aqui não é agitada de vez em quando, não. O culto aqui é bênção todo dia. Jesus, que se revela ao homem, para dar uma oportunidade de salvação. Aí alguém me disse assim: imagina Jesus chegando perto de você. Imagine, minha irmã, meu irmão, a cena: Jesus chegando pertinho de você e falando assim: você quer ficar são? É o que acontece aqui todo dia, todo culto. Todo culto Jesus vem. Todo culto Jesus opera. Todo culto Jesus liberta. Todo culto Jesus fala. Todo culto Ele visita os nossos corações. O culto é uma oportunidade. O culto é um segredo. O culto é uma vitória. Hoje aqui, esse local está tomado por anjos do Senhor, operando em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Jesus está presente e Ele está diante de ti. Você não veio a um lugar qualquer, mas você veio onde o rei está assentado à mesa. E Ele fez ao paralítico a pergunta da bênção, a pergunta maravilhosa, a pergunta simples, objetiva e resolutiva. Ele não perguntou nada demais. Ele não perguntou quantos anos você tem, há quanto tempo você está nessa cama, você é parente de quem, você demorou quanto para chegar aqui, em volta desse tanque você está há quanto tempo. Jesus não perguntou nada disso. Ele não quer saber quanto tempo de angústia você tem, filho de quem que você é. Ele não quer saber onde você trabalha. Ele só quer saber uma coisa: você quer uma bênção agora? Se você quiser, Ele, o dono da bênção, está diante de ti. Ele fez a pergunta maravilhosa: queres ficar são? Parecia uma pergunta óbvia. Parecia óbvio. Quem conhece algum enfermo com a doença incurável que não quer ficar são? Mas com Jesus não tem nada de óbvio. Não tem nada disso, não. Em tudo que Ele faz, há um propósito. E a resposta típica de uma vida que vivia na dependência do homem. A resposta daquele homem
nos leva a uma análise. Você quer ficar são? Ele perguntou ao paralítico. A resposta do paralítico nos mostra as mazelas do homem na vida social. Sabe qual a primeira coisa que o paralítico falou? Eu não tenho ninguém. E você tem quem? Você tem quem? Ele disse assim, não tem homem algum que me meta no tanque quando a água é agitada. Eu sou sempre preterido, eu sou sempre deixado para trás, eu não consigo me mover. Quando a água é agitada, vai outro na minha frente, mais esperto que eu, e se lança lá. As pessoas estão hoje abandonadas. Filhos que não querem cuidar dos seus pais idosos mais. Pais que abandonam filhos. Patrões que só querem a força física do trabalhador. As pessoas estão excluídas, deixadas ao ostracismo, abandonadas. Ninguém se importa com ninguém. E eu sempre pego por exemplo, eu não sei porquê, mas eu fiquei com essa mensagem na mente, eu não ouvi de ninguém, mas é uma coisa, eu sempre estou repetindo isso. Morreram 700 mil pessoas na Covid. E ressalvado uns poucos familiares, o mundo continua do mesmo jeitinho, como se nada tivesse acontecido. Eu não passei ali na esquina hoje, ou ontem, ou anteontem, e encontrei um monte de gente chorando. Ah, por quê? Ah, porque morreram 700 mil pessoas na Covid. Não tem nada disso, não. Não tem ninguém se importando com ninguém. Pergunta um idoso se ele se sente assim muito atendido pelas pessoas que estão ao redor dele. Pergunta, faça um teste, pergunta. Eu conheço uma pessoa que me disse assim, pastor, eu fui fazer umas contas para ver quantos amigos de verdade eu tenho, mas aqueles assim, amigos que eu posso contar. Eu falei, deve dar pelo menos uns 10, deixa eu ver, fulano. Ele disse, não, esse é só amigo, de verdade mesmo, não é não. Aí, ele dizia que ele separou os 10 dedos da mão, mas depois ele deixou a mão para lá. Ele disse, vamos ver se dá pelo menos 5. Entendeu? O homem respondeu para Jesus assim, eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém. O mundo se tornou um mundo de abandono. Deixado. Eu queria que o irmão projetasse um texto. Acho que é o Salmo 108, verso 12. Salmo 108, verso 12. Por favor. Vamos ver o texto que vai sair aí. Se eu não estiver equivocado aqui. Dá-nos auxílio para sairmos da angústia. Todos comigo. Porque vão é o socorro da parte do homem. Entendeu? Você está confiado em gente? Você está confiado que na hora exata de você ir, de você morrer, você vai ter uma mão firme para te segurar e falar, não, segura aqui que eu estou contigo, está nada. Está nada. Está não. O seu último momento é só com o Senhor. Se a pergunta parecia óbvia, pode tirar o texto. Se a pergunta parecia óbvia da parte de Jesus, que a pergunta foi o seguinte, queres ficar são? A ordem que Jesus deu ao homem parecia absurda. Parecia absurda. Porque Jesus disse assim, levanta-te, toma a tua cama e anda. Como levantar? 38 anos paralítico. A musculatura enrijecida. Se fosse nos dias atuais, uma pessoa que tem 38 anos que não se mexe, eu não sou médico nem fisioterapeuta não, mas se tivesse por aqui um fisioterapeuta, ele ia me dizer uma coisa, falar, não, isso aí é pelo menos 1 ano de fisioterapia para as coisas começar a funcionar com ele. Mas quando Jesus abre a boca, quando ele dá a ordem, ela vai carregada do poder de Deus. Ela vai carregada da bênção. A bênção é por completa. Quando Jesus dá a ordem,
ele não precisa de parcelar a ordem em etapas. Levanta-te, mas você faz o seguinte, você levanta, você cambaleia, fica uns 3 meses fazendo fisioterapia, e daqui a 6 meses você dá uma corridinha, e depois de 1 ano você vai ficar bom. Não. Lázaro estava morto há 4 dias, ele chega no túmulo, e fala, Lázaro, sai para fora. Um coração que não pulsava há 96 horas. Um sangue coagulado. Funcionou sincronicamente. Eu até acrescento que se naquela hora ali, pela ordem de Jesus, se colocasse o aparelho aferidor de pressão em Lázaro, dava 12/8 na hora. Sabe por quê? Porque quando Jesus abre a boca, a perfeição e o poder da ordem vem junto. Ele diz assim, levanta-te. A graça falou em favor daquele homem. É a mesma que está aqui nesse culto hoje. O que está te impedindo? Qual o mal que está te deixando acamado? O que está te perturbando? Qual a enfermidade espiritual, pode ser? Qual o tipo de aleijão você pode apresentar no campo espiritual que te impede de viver uma experiência profunda com Deus? A ordem do Senhor aqui nessa noite é, levanta-te. Só tem um jeito de levantar, é quem está sentado ou deitado. Toma a tua cama. Acabou a angústia. A bênção chegou. A vitória chegou. Você que nos ouve nessa hora, levanta-te. Eu me lembro, não é próprio nosso ficar assim, recitando e contando as experiências vividas nos nossos cultos, mesmo porque os nossos cultos são rápidos, mas eu me lembro da experiência de um rapaz no sul da Bahia, em que ele deu um problema na coluna, chegando com o culto da madrugada, ele desligou a moto, quando ele deu um passo, ele caiu e não andou mais. Ficou paraplégico ali, e o que é isso, o que é, não sei, só sei que eu não ando mais, e aquela gritaria, enfim, hospitais de Salvador, hospitais de Vitória no Espírito Santo, e médico nenhum dava um parecer daquilo, e o que restou para ele foi uma cadeira de rodas. Uma cadeira de rodas. E ele firmado no Senhor. Quando eu tomei conhecimento da experiência, há muito tempo, eu estava até num velório na cidade de Itamaraju e me contaram isso. Eu fiquei impressionado. Ele queria ir para o culto, ele pagava alguém para empurrar a cadeira dele até o culto, naquela época pagava R$5. 6 meses, a noiva o abandonou, ninguém queria mais nada, e ele só com o Senhor conversando. E um belo dia na madrugada, ele chegou no fundo da igreja, alguém colocou ele lá, e um irmão fazendo o culto, e o irmão disse assim, nós vamos ter uma palavra de glorificação ao nome do Senhor. E o anjo foi lá no ouvido dele e disse assim, levanta e glorifica o teu Deus. Ele ficou, e ninguém também glorificou, porque quando Deus faz tudo perfeito. E o irmão então repetiu, irmãos, uma palavra de glorificação ao nome do Senhor. E o anjo foi lá no ouvido dele e falou, levanta agora e glorifica o teu Deus. Ele estava na cadeira há 6 meses. Ele levantou e glorificou, dobrou a cadeira e saiu andando e foi embora. Sul da Bahia. Ali foi físico, lá no tanque de Betesda era físico. Andar. Só Jesus nos oferece condição para andarmos. Às vezes você fala assim, pastor, o senhor fala assim, o senhor não conhece a minha vida. É mesmo? E eu te digo é que você não conhece Jesus, mas Ele se revela ao seu coração hoje. Quando Ele lhe abre a boca, o milagre acontece. O falar dele é suave, opera o impossível. A
A igreja que ama Jesus, diz assim, beije-me ele com os beijos da sua boca. Ou seja, quando ele fala, a bênção ocorre. Sabe por que nós estamos aqui todos os dias? Porque todos os dias nós amamos receber as bênçãos do Senhor. Nós não estamos aqui para ver ninguém e nem estamos em um encontro social. Nós estamos aqui porque é o momento de nós sentarmos à mesa com o nosso Senhor. Andar está no caminho, em Jesus, na revelação. A nossa salvação não depende de gente. Eu fico pensando, se tivesse assim que perguntar quem é que votaria em mim para eu ser salvo. Todo mundo desejava o bem melhor para aquele paralítico. Lá na beira do tanque de Betesda. Se perguntasse qualquer pessoa, você quer que ele fique paralítico a vida inteira? Não. Eu pulando primeiro e eu sendo curado, o próximo não tem problema ser ele não. Desde que eu primeiro. Não é assim? Se o tanto de vaga no céu fosse limitado, hein? Mas a Bíblia diz assim, na casa de meu pai há muitas moradas. Tem lugar para todos. Eu vou encerrar. Você trouxe sua angústia. Quem sabe eu a minha. As nossas pelejas. Dores. Eu sei muito bem o sofrimento das pessoas nas visitas que fazemos por aí. Mas hoje aqui nós estamos diante da vida e da bênção. Nós estamos diante daquele que nos levanta. Não é o culto para cair, é o culto para levantar. É o culto em que o Todo-Poderoso abre a boca e a vitória chega aos nossos corações. Interessante, meus irmãos, que depois que o homem pôde andar, ele era enfermo, agora ele podia andar, sabe o que ele fez? Foi ao templo. Maravilha, bom. Eu conheço tantos que o senhor opera e eles vão embora, esse foi ao templo. E chegando lá, ele encontrou Jesus outra vez. Porque a partir do momento que Jesus nos liberta, nós somos dele. E ele é nosso. E a Bíblia diz assim, eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ele nos apacenta entre os livros. Ele foi ao templo, Jesus o encontrou. E depois que Jesus o encontrou, põe o verso 14 aí, João 5, 14, por favor. João 5, 14. Depois Jesus o encontrou no templo. Lugar bom de encontrar. É o mesmo encontro que nós estamos tendo aqui hoje. Um dia ele nos achou. Hoje nós estamos tendo mais um encontro com ele no templo. Está aqui. Ele está aqui. Os anjos dele estão aqui. Ele se importa contigo. E Jesus disse, eis que está são. Jesus começou a doutrinar o homem. Não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Meus irmãos, nós já estamos sãos. Estamos sãos. Você está liberto. Você está em paz. É, pastor, mas lá está... Não, saia daqui de pé. A palavra salvação, um dos 7 significados de salvação é soteria. Soteria quer dizer saúde. Até para cura física. Você tem alguma dúvida que Jesus está curando aqui a essa hora? Quem é que vai impedi-lo? Já estamos libertos no poder do sangue de Jesus. E a segunda expressão diz assim, não peques mais.
O pecado voluntário, depois de ter recebido o conhecimento da verdade, não gasta mais sacrifício. Ah, Jesus te libertou e você agora cai no mundo de novo e disfarça de ovelha? Não, não é isso não. Somos libertos. E por final, para que te não suceda alguma coisa pior, aí eu faço uma perguntinha minha aqui. O que é pior do que ficar 38 anos enfermo, paralítico, em cima de uma cama? Sabe o que é pior? É perder a vida eterna. Foi liberto, encontrou o Senhor, está salvo, curado, e agora não valorizou. Você que passou a saber qual que é a vontade dele, aquele que sabia e não fez conforme a vontade do seu Senhor, será castigado com muitos açoites. Mas a bênção está aqui posta. O anjo está aqui. Jesus está aqui. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Nós vamos cantar um louvor. O louvor vai ser entoado. Você apresenta sua vida diante do Senhor. É o momento que o anjo vai continuar a passar. E depois nós vamos fazer uma oração. Desobediência ao Senhor, eu me
seja o nome do Senhor. Nós vamos ficar de pé nesta hora, meus irmãos. Nosso culto está chegando ao final. Nós temos aqui alguns dons que o Senhor deu para esse culto. Um homem que não se sente digno de estar na casa do Senhor, na igreja. O Senhor diz que esta noite está abençoando a sua vida. E Ele está te fazendo tornar digno de estar na casa dEle e até mesmo de chegar à eternidade. Outro dom, uma embarcação com um destino definido. E próximo havia um homem se afogando. E da embarcação era jogada uma boia que puxava o homem. Dessa forma ele entrava no barco e era salvo. Salvação é isso. Salvação é você receber uma boia quando você está se afogando. Para todos nós. Essa boia foi jogada para todos nós aqui. Para mim também. É isso. Você só não pode soltar a boia para poder falar, ai, que bom que jogaram a boia. Quando você solta, afunda de novo. Salvação, você se agarra nela e nunca mais solta. Outro. Um varão que não crê nos dons espirituais. Para ele falar que Deus mostrou e tal, isso é tudo uma conversa de todo dia aqui, que é sempre a mesma coisa. Olha, eu, até por questão de boas maneiras, só te dizer que você está equivocado. Se você não crê nos dons que Deus fala, eu quero só fazer uma pergunta. Quem foi que fechou a boca de Deus? Quem proibiu ele de falar? Quando a pessoa diz que não crê em dom, eu não vejo assim que nós temos um problema. O problema é quem não crê. Porque conosco, Ele fala todos os dias. Todos os dias. Detalhes. Intimidade. Particularidades que só nós conhecemos. O Espírito Santo está no nosso meio. Jesus é vivo. Ele fala. Mas o Senhor está dizendo aqui que Ele vai falar ao seu coração e você vai entender o que Deus fala. Nós vamos ter uma palavra de glorificação ao nome do Senhor. Rapidamente. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Nós te bendizemos, Senhor. Nós te louvamos. E em teu nome nós dizemos que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, o poder, as doces, santas e eternas consolações do Espírito Santo, repouso sobre todos vós, amados irmãos, hoje e para todos sempre. Amém. Amém. Poderão assentar. Nosso culto chegou ao final. Nós temos aqui um grupo de obreiros, diáconos, servos à disposição para te atender. E se você deseja uma oração, nós estamos à disposição. Queremos agradecer a sua presença no culto de hoje. Nós temos um QR Code que está aqui, que está na porta da igreja. Faça a inscrição no canal da igreja para você receber os nossos cultos, receber aquilo que a igreja oferece no mundo virtual, né? Só você, é facinho, lê o QR Code, você se inscreve imediatamente. O nosso culto está encerrado. A todos a paz do Senhor Jesus.